Pensa só, um copo d'água. Uma coisa tão simples, né? Mas por trás dele tem uma verdadeira batalha rolando contra um monte de impurezas que a gente nem vê. E hoje nós vamos direto para a linha de frente dessa batalha. Vamos falar sobre o filtro final, a última e mais crucial barreira que protege a nossa saúde. Então, que defesa final é essa que garante a segurança da água que chega para a gente? A resposta está num processo que é quase uma arte, sabe? Exige um equilíbrio super delicado entre força e precisão. E é exatamente esse equilíbrio que nós vamos desvendar. A resposta, claro, é a filtração. Numa estação de tratamento de água, a famosa ETA, ela é a barreira final. É a etapa que carrega nas costas, digamos assim, a responsabilidade gigantesca de garantir que a água chegue na nossa casa limpinha e absolutamente segura. Olha só o nosso roteiro de hoje. A gente vai começar entendendo o que é essa barreira final da pureza. Depois, vamos mergulhar em como a filtração funciona, quais são os fatores de eficiência e como se faz para controlar o fluxo. Também vamos ver o que significa o fim da carreira de filtração e fechar com o grande desafio que é o equilíbrio do operador. Bom, nossa primeira parada. A barreira final da pureza. Vamos entender por que essa etapa não é só mais um passo, mas sim o guardião final entre a contaminação e a segurança de todos. A definição parece simples, né? Basicamente, é a remoção de tudo que não deveria estar ali na água. Partículas, coloides, micro-organismos, fazendo ela passar por um meio poroso. Pensa num coador de café gigante. A ideia é essa. Mas como a gente vai ver, a simplicidade acaba por aqui. Agora, vamos entender como isso funciona de verdade lá no nível microscópico. Porque não é só uma peneira. Na verdade, é uma verdadeira coreografia acontecendo ali dentro do filtro, com 3 ações distintas para capturar cada impureza. Olha que interessante. O processo todo se divide em 3 ações. Primeiro, o transporte, que é quando o fluxo da água leva as impurezas até os grãos de areia. Depois, a aderência, que é o momento mágico em que as partículas grudam nesses grãos. E por último, o risco do desprendimento. Se o fluxo de água for muito rápido, ele pode arrancar essas partículas e jogar de volta na água. É um equilíbrio muito, muito delicado. E já que falamos em equilíbrio, a eficiência de um filtro não é uma coisa constante. Ela é o resultado de uma dança bem complexa entre diferentes grupos de fatores. Vamos ver quais são. Para começar, tudo depende das características da própria água, da suspensão, o tipo e o tamanho das partículas, a concentração delas, até a temperatura e o pH. Tudo isso muda completamente as regras do jogo para o filtro. Imagina a água de um rio depois de uma chuva forte. É bem diferente da água de um lago num dia seco, certo? Em seguida, temos o próprio meio filtrante. Não é só jogar areia de qualquer jeito. O tamanho de cada grão, a espessura da camada, tudo importa. Principalmente a porosidade, que é o espacinho entre os grãos. É nesse labirinto microscópico que a mágica ou a falha acontece. E, por fim, a hidráulica, ou seja, a força da água. A velocidade com que a água passa pelo filtro é crucial. Se for rápida demais, especialmente ali naqueles espacinhos entre os grãos, é como um vento forte que arranca as folhas de uma árvore. As impurezas que já estavam presas podem se soltar e voltar para a água. Certo? Com tantas variáveis, como é que se controla tudo isso? É aqui que entra a habilidade do operador. Vamos dar uma olhada no painel de controle, nas ferramentas usadas para pilotar esse processo tão complexo. Uma das decisões mais importantes é a direção do fluxo. Dá uma olhada neste gráfico. Um filtro de fluxo descendente, o FD, onde a água vai de cima para baixo, processa 260 metros cúbicos de água por dia. Já o de fluxo ascendente, o FA, trata 120. É mais que o dobro. Isso acontece porque a gravidade dá uma forcinha no processo, o que faz uma diferença enorme de produtividade. Então, o operador tem várias alavancas para ajustar. Ele controla a química, com a dosagem de coagulantes e polímeros, e a física, definindo a taxa de filtração. E claro, a manutenção é essencial. A lavagem periódica do filtro é o que mantém tudo funcionando como deveria. Isso nos leva a um conceito-chave, a carreira de filtração. É o nome do ciclo de operação de um filtro entre uma lavagem e outra. E saber quando terminar essa carreira é uma das decisões mais importantes de todo o processo. Basicamente, existem 2 maneiras de uma carreira de filtração acabar. Uma é a forma correta, a planejada. A outra, a outra é uma falha no sistema que precisa ser evitada a todo custo. O cenário de falha é o transpasse.
é o pesadelo do operador. O filtro falha, as partículas escapam e a turbidez da água sobe de novo. Ou seja, a água volta a ficar turva. É exatamente o que todo o processo tenta evitar. Já o final planejado acontece por perda de carga. Pensa num aspirador de pó com um saco cheio. Ele até liga, mas já não suga mais nada. O filtro fica tão cheio de impurezas que a água mal consegue passar. Essa resistência é o sinal de sucesso. É hora de lavar e começar um novo ciclo. E isso nos traz a nossa conclusão. Gerenciar um sistema de filtração é um verdadeiro ato de equilíbrio entre ciência, tecnologia e, claro, muita experiência prática. E vale reforçar, a filtração não é só uma etapa importante. Ela é a única barreira capaz de atingir os níveis de limpeza exigidos por lei, que são medidos em unidades de turbidez. Toda a responsabilidade da segurança sanitária recai sobre este único processo. Adorei essa citação que estava na fonte. Na filtração, o cobertor é curto. É genial. Se você puxa para cobrir a produtividade, pode acabar descobrindo a qualidade. Se foca demais na eficiência, talvez sacrifique a quantidade de água produzida. É um ajuste constante. E para levar essa ideia a um nível ainda mais profundo, a análise faz uma analogia surpreendente com o princípio da incerteza de Heisenberg, lá da mecânica quântica. Assim como na física, quando se mede perfeitamente um parâmetro, como a remoção de partículas, você pode, sem querer, perturbar outro, como a perda de carga. Não dá para otimizar tudo ao mesmo tempo perfeitamente. E isso nos deixa com uma pergunta final. Num processo do qual a nossa saúde depende, como os operadores gerenciam um sistema onde a perfeição e o conhecimento completo de todas as variáveis, ao mesmo tempo, são, por natureza, impossíveis? É aí que a experiência, a habilidade e a dedicação se tornam os ingredientes mais importantes para uma água limpa e segura.